Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast sobre as águas que nós temos aqui no nosso canal. Mais um episódio, estamos já no episódio número 18, né, desse podcast. Se você ainda não assistiu os outros episódios, depois desse vídeo aqui, você pode voltar aqui no canal e ver a nossa playlist sobre as águas, que vão estar todos os episódios lá gravados, né? Já passaram diversos profissionais, diversas áreas, e todos que têm um ponto em comum, que é a parte de águas, né? Seja de hidráulica, hidrologia, drenagem, saneamento, modelagem, né? Mas todos eles passaram aqui pelo canal com esse ponto em comum, que é basicamente o cuidado aí com a água, né? Seja com a quantidade, seja com a qualidade, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aqui a mais esse episódio, nosso episódio de número 18. Já queria adiantar para vocês também, antes de a gente começar o episódio, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever, ative a notificação, né? Porque sempre que a gente vai postar um vídeo novo, um conteúdo novo, um novo episódio ou uma aula aqui no canal, você vai ser avisado em primeira mão para você acessar esse material, tá bom? Se você gosta de conteúdos nessa linha de águas, hidráulica, hidrologia, drenagem, também deixa o seu curtir aqui no vídeo. Não sei se você sabe, mas a plataforma do YouTube, ela trabalha, né, com o seu algoritmo, então ela coloca como um vídeo relevante, um material relevante, quando tem mais interação, quando tem mais curtida, mais compartilhamento, mais comentários, né? Então, se você gosta dessa área, né, você clica em curtir para divulgar também esse material para outros colegas profissionais, técnicos, estudantes que também têm interesse, né, nessa área de águas, tá bom? Agora, se você já conhece alguém, conhece algum colega de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de trabalho, né, que tem interesse nessa área, que você já sabe que essa pessoa tem interesse, ou um grupo aí de amigos de WhatsApp que tem interesse, clica no botãozinho compartilhar, nesse aviãozinho, e manda esse link para os seus amigos, para os seus colegas de faculdade, de graduação, de trabalho, de projeto, de obra. A galera que tem interesse nessa área, compartilha também esse material. É uma forma aí também de divulgar de forma gratuita, né, esse conteúdo que está chegando para você e que vai chegar também para outros profissionais e estudantes aí da área, tá bom? Só destacando para vocês também que aqui no nosso canal, então, toda semana, terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos um novo episódio do podcast sobre as águas. Aqui já passaram diversos profissionais, o professor Marcos Jabor abordando o tema de drenagem rodoviária, o Plínio Tomás abordando também o crescimento na área de águas, o pessoal do DAE, entre outros aí, que contribuíram, né, que puderam compartilhar aí meia hora, 40 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, do seu tempo, né, compartilhando a sua experiência prática aqui no canal, né, o seu ponto de vista sobre o mercado, sobre os trabalhos, sobre os estudos, tá bom? Então, muitos profissionais já passaram aqui e você está mais que convidado aí, a, depois desse episódio, entrar na nossa playlist sobre as águas e fazer lá uma maratonar os episódios, para você estar por dentro também das novidades no mercado, de estudos, né, e tudo que a gente já compartilhou aqui no canal, tá bom? E queria agradecer mais uma vez a todos os profissionais que passaram aí e deixaram a sua contribuição, tá bom? Bom, vamos iniciar o nosso episódio de hoje, então. Eu já queria chamar aqui para a nossa sala o professor Bruno Vitor Veiga, né, o professor ali da Federal do Paraná. E antes de até passar aí a palavra, Bruno, eu queria já te agradecer de antemão, né, pelo seu aceite aqui de poder participar com a gente. Como eu disse, vários profissionais passaram e contribuíram, né, com o seu ponto de vista, com a sua visão, com a sua experiência. A gente ficou muito feliz aí com o seu aceite de poder participar. A gente já teve alguns contatos aí profissionais, já há alguns tempos também, né? Então, ficamos muito felizes aí de poder compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências e contar com você nesse episódio aqui. A gente sabe que você é uma pessoa muito gabaritada aí para o assunto também e vai poder compartilhar e contribuir com as pessoas que vão assistir. O pessoal que assiste aqui o canal, Bruno, é uma mistura, né? Tem engenheiro civil recém-formado, tem pessoal que ainda está na graduação, tem gente que já está na pós, tem gente que já está no doutorado, tem gente que terminou a graduação e já foi para o mercado e fez MBA, tem engenheiro civil, engenheiro hídrico, agrônomo, ambiental, florestal, né, de saneamento, mas
o grande ponto-chave que conecta todas essas pessoas aí, profissionais, estudantes, é esse tema de água mesmo, né? Então, como o podcast tem o nome Sobre as Águas, todos esses assuntos aí que estão orbitando em torno da água, né, são relevantes. Então, esse é o público que mais acompanha aqui o canal, né? Então, queria já de antemão agradecer a sua presença, né? Agradecer aí o seu tempo que você disponibilizou. E para a gente começar, queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece ainda. Ok, Costa, obrigado aí pelo convite, né? Fico honrado aí com a oportunidade aí de discutir um assunto que para mim é minha vida profissional, né? E parabenizar aí pela iniciativa, porque é motivador ver canais que apresentam assuntos sobre na área de recursos hídricos, hidráulica, hidrologia. É muito importante isso, né? Bom, eu sou engenheiro civil, né, formado pela Universidade de Brasília, né, e sou engenheiro mecânico formado mais tardiamente agora, né, por razões de interesse profissional também, no momento que eu trabalhava no sócio da empresa da área de projetos hidrelétricos, né. Então, mas tenho mestrado em engenharia hidráulica pela Universidade Federal do Paraná e doutorado pela Universidade de São Paulo, na Politécnica da USP. Tá? Então, a minha formação acadêmica é essa, né, que me credenciou a postular uma vaga na Universidade Federal do Paraná, né, e, além disso, também mais de 30 anos de experiência em projetos aí na área de hidráulica, recursos, hidrologia, né, trabalhando por mais de 30 anos também numa empresa, uma empresa média, né, que a gente acaba meio que sendo solução para todos os problemas que aparecem. Né? Então, essa é a natureza da minha atividade. Legal. Bacana, Bruno. Eu não sabia dessa construção aí da sua carreira, começou em Brasília, Paraná e depois em São Paulo, né? Então foi uma surpresa aí essa carreira Eu vim estudar no acadêmica. Paraná, né? Vim estudar no Paraná, fazer mestrado aqui, Uhum. e aí as coisas foram se sucedendo, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa universidade privada, né? E na sequência eu fui convidado a dar aula no mestrado, aí é natural que você, né, busque uma formação já de doutorado, eu fui para o doutorado, né, acabei conseguindo fazer, mesmo trabalhando na universidade, fazer o doutorado na USP. Né, a USP, de certa forma, ela facilita isso, né, as disciplinas são colocadas ou nas sextas-feiras ou nas segundas, que permite que as pessoas viajem. Né, eu pegava ônibus no domingo de noite, chegava lá, fazia as disciplinas e tal, e voltava, dava aula o resto da semana. Então, fui me dividindo assim nas atividades e consegui, né, fazer o doutorado. Minha pesquisa eu mesmo financiei, eu mesmo desenvolvi tudo. Então, foi como deu e como foi feito. Né? Sim, não, perfeito. Nada assim. Legal. Ô, Bruno, antes aí de tudo, né? Como que está a sua atuação hoje profissional? A gente está até comentando aqui fora do ar, né? Mas você está lecionando, para a graduação, para pós, quais são as disciplinas? Você também presta as consultorias? Como está o seu trabalho hoje, de uma forma geral? Bom, eu estou como 40 horas de dedicação exclusiva na Federal. Né? Você, quando me conheceu, ainda era professor 20 horas, por conta de uma atividade que fizemos juntos aí. Né? Mas hoje eu atuo na graduação apenas, né? Eu vou me credenciar para passar para a pós-graduação, e eventualmente eu faço consultorias, porque mesmo o regime de 40 horas de ainda permite tem liberdade para um certo número de horas semanais aí para atividade, não é muito, né? Tanto que eu não posso me dedicar a grandes projetos, coisas assim, porque exatamente também não é a função, né? A gente está na universidade e não vai concorrer, né, com consultoria na iniciativa privada. Então a gente acaba atuando pontualmente quando convidado, né? E desse jeito, né? Então, há casos especiais e tal que a gente atua mais, mas nada muito prolongado. Né? Não, legal. E aí, Bruno, comentando até da sua carreira aí
vamos falar assim, acadêmica / profissional, né? Porque você acaba navegando bem aí nas duas áreas, né, e tal. Como tem muita gente que participa aqui do canal e principalmente tem uma sede aí de conhecimento muitas vezes, porque a nossa área de águas, às vezes, ela não é tão divulgada quanto uma área de concreto, por exemplo, né? A gente consegue achar muito mais informação, principalmente na internet, de concreto, né? Ou até asfalto, mas a área de águas, assim, tem uma certa carência ainda e o pessoal reporta muito isso, né? Que falta muita informação, ser divulgada na rede social e tal. Mas o que você, na sua visão, né, acadêmica / profissional, colocaria como talvez ali um pontapé inicial para quem acabou de terminar uma graduação? Acho que grande parte aqui do pessoal que acompanha fez graduação privada, né? A gente sabe que a carga horária é menor, né? A quantidade de disciplinas é menor e tal. É uma formação ali que, quando comparada com as faculdades públicas, né? Tem uma carga horária menor e tem uma quantidade de disciplinas menor. Então, acaba vendo mais superficialmente esse tema de águas, né? Muitas vezes vê 1 ou 2 disciplinas ao longo de 5 anos, né, de hidrologia e de hidráulica e tal, e aí sai da faculdade com e quando cai no mercado, né, sente essa dificuldade de atuar, né, porque teve pouco acesso ou pouco tempo e tem que resolver alguns problemas que exigem ali um conhecimento um pouco mais intermediário ou avançado. O que a gente poderia colocar para esse cidadão aí, esse engenheiro que saiu da faculdade, que está começando a engrenar nessa área, talvez como um pontapé inicial, um caminho inicial que ele deveria seguir nessa linha de estudos, focar em algumas áreas específicas que você acha mais relevante? O que a gente poderia comentar nessa linha? Olha, eu te digo o seguinte, né, é um conselho para qualquer profissional. A gente nunca para de estudar. A gente tem que estar sempre receptivo a novos conhecimentos, a novas ideias, né? Eu acho que a gente, como engenheiro, o que nos motiva muito é buscar sempre a explicação do fenômeno que acontece na hidráulica, né? Por que aquilo acontece. Eu acho que é importante, né? Não é só saber lidar com a solução do problema, mas entender o problema e buscar uma solução que seja mais adequada. Hoje em dia a gente tem que buscar a solução que seja economicamente a mais barata, né? Tecnicamente que seja aceitável, que seja atenda ao problema, e hoje cada vez mais ambientalmente correta, né? As soluções também têm que ser olhadas de cunho ambiental. Então, é algo que precisa ser buscado, né? Então, a gente nunca deve parar de estudar, né? Então, tem oportunidades em cursos de especialização, tem oportunidade para quem queira se dedicar mais a um curso de mestrado, né? E, eventualmente, para a carreira acadêmica, buscar um curso de doutorado. Hoje em dia, o mestrado, mesmo mestrado, ele é buscado para uma formação profissional um pouco mais avançada. Eu vou te dizer, profissionalmente, em termos de formação de ferramentas, de soluções de problemas, né? O que eu diria? O mestrado, com tudo que você estuda de modo avançado, de modo mais dedicado e complexo, digamos, te dá um upgrade de carreira assim, de 5 a 7, 8, 10 anos, né? Em termos de estudo. Capacidade de resolver problemas, que é o que isso que na engenharia busca. Então, o mestrado dá um salto grande. Tem muita gente que procura, não necessariamente para seguir uma carreira acadêmica, se for o caso, mas até para uma formação profissional e poder resolver problemas. Você, mestre, você sabe disso, né? Então, quanto você progrediu num curso de mestrado. Então, estudar primeiro. Estudar nunca se para, né? Buscar livros, tem livros muito bons saindo, né, recentemente, canais para assistir, tem muita coisa do YouTube. Eu sou muito fã do YouTube. Meu filho é também estudante de engenharia civil na Federal, e eu digo para ele, hoje em dia você tem muito mais chance, você pode pegar um canal e ele te explica tudo, né? Aquela aula que o professor você não entendeu direito, perdeu, você vai achar uma aula na internet que você consegue assistir. A gente antigamente tinha que recorrer aos livros, né? Então, também o livro não é substituível, né? A aula é importante, o livro é importante, tudo tem seu espaço. O conselho é isso, primeiro, nunca parar de estudar. Isso é legal. E
usar dessas ferramentas novas. Hoje em dia tem tanta coisa, tanto recurso na internet, né, que te ajuda a consolidar aqueles conhecimentos que mesmo eu dei aula em universidade privada, né, significa, às vezes, ele tem uma carga horária um pouco diferente das universidades públicas, mas não necessariamente que seja mal formado, né? Quer dizer, tem bons alunos, excelentes alunos que estão aí no mercado, bem colocados e tudo. Então, é isso. Não, legal. É um ponto importante, Bruno, porque muitas vezes o estudante recém-formado, já engenheiro, tem a visão de que terminou a faculdade, vai pegar o diploma e acabou, né, a vida de estudo, né? Agora só vai trabalhar, só vai atuar e realmente não parar de estudar é importante, né? Porque o mundo hoje ele acaba se reinventando, né? E acaba se atualizando. E na engenharia também, né? Então, nosso conhecimento hoje, daqui 5, 10 anos, talvez não tenha o mesmo valor, né? Porque se a gente for pegar hoje na prática, os engenheiros que trabalhavam na área de projeto com nanquim na prancheta, hoje em dia não conseguem mais atuar, né? E não é porque é ruim, ficava até mais artisticamente mais bonito até, né? Mas hoje em dia tem a tecnologia a favor, né? E entrou AutoCAD, o Civil 3D, BIM, e assim, infelizmente ou felizmente, né? Tem a atualização e a gente tem que estar conectado sempre com isso, sem perder a nossa base, obviamente, mas sempre estar se atualizando, buscando novas informações e tal, né? Eu sou um cara que é meu jeito de ser, né? Eu sou um cara que desde que começou o processo de informatização, eu tive aqueles computadores pessoais pequenos, acho que você nem tinha nascido quando surgiram os primeiros aí no início da década de 80, né? Então eu tinha lá o TK2000, que fazia programação em Basic, fazia gravação em gravador cassete dos programas, coisas assim, né? Coisas bem rudimentares, né? E tudo isso eu fui evoluindo, fui vendo toda a evolução da informática que acabou adentrando a engenharia, né? Eu, quando fiz estágio, né, tinha aquele time de desenhistas e projetistas naquelas pranchetas da Trident, né? Aquelas pranchetas enormes, né? Alguns preferiam trabalhar com ela vertical, outros horizontal, né? Eu mesmo, como estagiário, fazia quantificação de barragens, né? De volumes de barragem, vertedouro, casa de força, tudo isso, volume de concreto, tudo usando cópia heliográfica, né? Feito ainda com o cheiro do amoníaco chegando que dava uma dor de cabeça para trabalhar. Então, depois veio todo o AutoCAD, lá na empresa eu fui o primeiro cara a desenvolver, a desenhar com AutoCAD na empresa, né? Essa empresa média que eu te falei, né? Depois vem outras revoluções do tipo geoprocessamento, né? Que é uma revolução, né? E agora, recentemente, o BIM. Acabei de orientar um trabalho de uma aluna de graduação, né, num projeto de uma estação de elevatória de água, né, usando o BIM, né, para mostrar as potencialidades e as funcionalidades dessa nova ferramenta. E vem mais coisa por aí, né? Sempre facilitando a vida da gente. Eu acho que tudo isso facilita, né? Não, perfeito, exatamente. E por isso da importância de a gente estar sempre a par, né, das atualizações, sempre se atualizando, buscando informação. E dentro dessa linha, Bruno, tanto acadêmica como profissional também, se você pudesse, acredito que deve ter tido vários, né? Mas se você pudesse elencar talvez um grande desafio aí que você teve que superar na área acadêmica, lecionando ali, e também na área profissional, você se recorda de algum episódio ali que te exigiu mais do que o comum e você teve que buscar ali um conhecimento fora da caixinha ou algo do tipo? Olha, eu vou te dizer, a gente trabalhou muito tempo na empresa, né? Uma empresa RDR Consultores Associados. Hoje está lá com o meu sócio, né? Que ele está atuando de maneira muito restrita e tal. A empresa deu uma diminuída aí depois da crise da engenharia nacional aí no final dos anos 2019, 18, tudo, 16 para cá. As coisas deram o país todo deu uma parada, a engenharia é a primeira a sentir, não tem jeito, né? Então, como eu era um engenheiro tecnicamente mais envolvido na empresa, né?
principalmente na questão de hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, eu acabava sendo o cara que tinha que buscar soluções. Então, eu tenho um sócio, tinha um sócio que é de 95 anos, está vivo, fez aniversário semana passada, né? Tem esse outro meu sócio que hoje ele está com 70, e eu tenho 58, né? Então, era o mais novo, e era o cara que tinha que tentar as soluções, né? Buscar as soluções. Né? A gente conseguia serviço, e às vezes é serviço que a gente nunca tinha feito, né? Coisas inovadoras. Por exemplo, né, toda a expansão do mercado de PCHs que houve no Brasil da década né, do início de 2000 para cá, né, com a desregulamentação aí feita pela ANEEL, para a participação da iniciativa privada, né, tudo isso a gente trabalhou nisso aí. Então, fez projeto de PCH durante mais de 20 anos. Né, desde que a gente começou a estudar lá em meados de 94, 95, dos anos 90, né, a gente começou a buscar potenciais de queda, tudo isso a gente tinha que estudar, né? Como é que você faz um estudo energético? Os estudos energéticos antigamente eram feitos em cima da vazão de 95% de permanência. Né? Com o sistema interligado, esse critério de 95% de permanência, ele subutiliza o potencial hidroenergético. Então, você tem que descobrir uma maneira de melhorar, maximizar aquele benefício do potencial energético. Aí a gente foi desenvolvendo estudos energéticos, isso aí não está em livro nenhum. Né? Hoje em dia pode ser até que tem um livro ou outro que explique isso, uma dissertação de mestrado, mas na época não tinha isso, né? E a gente foi construindo conceitualmente o problema, né? E desenvolvendo ferramentas lá em Excel, né, para fazer análise de viabilidade de aproveitamentos, análise de custo-benefício, desenvolvimento de fluxos de caixa, né? Assim, um problema relativamente complexo, né? Outras era toda a questão de projetos, né? Porque os projetos hidrelétricos, né, se você pegasse os livros mais antigos, tradicionais de projeto hidrelétrico, como do Schreiber, lá de usinas hidrelétricas, eles tratavam de usinas hidrelétricas de grande porte. Né? Só que você não pode levar esses critérios para pequenas centrais. Né? Para pequenas centrais, você tem que desenvolver soluções que sejam adequadas ao porte da usina. Né? Senão se onera demais a usina. Então, também foi um desafio de achar soluções que sejam economicamente e tecnicamente bem desenvolvidas para aquela situação. Né? Ainda mais com essas questões ambientais também, né? Então, por exemplo, restrições de vazões sanitárias, né? Condições de minimização de vazão de derivação, canais, tudo isso a gente, né, acaba tendo que estudar e se adequar a essa nova realidade. E isso foi um desafio para mim, que eu fui construindo um conhecimento, né? Então, desde que você aprender a usar a equação de Bernoulli, é importante, mas depois saber usar tudo isso, né? Por exemplo, estudos de remanso, né? Quando eu comecei a estudar lá nos anos 90, os estudos de remanso, se usava o REC 2, né? Que era um software desenvolvido em Fortran para rodar cálculos de remanso, mas ele tinha problemas de transição de regime, né? Por exemplo, funcionava bem se você tivesse com regime fluvial, quando você passava para regime torrencial, ele não funcionava. Aí surgiu uma ferramenta nova que é o REC-AS, né? As ferramentas de hidrologia, por exemplo, o modelo chuva-vazão, que era o REC 1 lá do início da década de 70, né? Virou o REC HMS. Então, a gente se adaptar e fazer essa transição para esses modelos é importante, mas é fundamental que você tenha toda a conceituação bem formulada, bem entendida, né, para saber o que você está fazendo. Não vira só um cara que aperta o botão no modelo. Né? A gente tem que saber implantar e saber as hipóteses que estão sendo feitas, em que situações você aplica aquela condição, aquele tipo de modelagem. Então, a base técnica é fundamental, e é fundamental se adaptar a essas novas ferramentas. Então, talvez o grande desafio é exatamente incorporando essas novas ferramentas, porque na iniciativa privada isso é competitividade. Você não fica lá naquele modelo atrasado, aí vai aparecer alguma empresa que vai estar, né, que vai desenvolver soluções já usando aquela outra ferramenta. Sim, por exemplo, não, trabalhei com estudos de ruptura de barragem, né? Então, ruptura de barragem a gente fazia, os primeiros estudos foram usando um modelo chamado Flood Wave. Né? Depois, hoje em dia, o REC-RAS já faz a simulação. Né? Então, essa transição é importante. Né? Não, perfeito. Para mim, você falando, fica muito claro assim essa mensagem, né? De
consolidar a nossa base conceitual, né? Tratar muito bem isso, né? Solidificar essa base e tal, e ao mesmo tempo ir se adaptando com as atualizações, né? Então, acho que juntando, né, essa ideia, né, de sempre estar com a nossa base, nossa casa ali bem organizada nesses conceitos, entender bem e tal. Além disso, está sempre se atualizando com as ferramentas que hoje em dia estão cada vez mais velozes, né? A atualização, né? Os softwares que você comentou, né? O RecRas, RecHMS, né? Vira e mexe está saindo versão nova e sempre muda um pouquinho ali, muda um pouquinho aqui, melhora a ferramenta, né? Então está sempre se atualizando. Bruno, na questão de uma visão agora mais acadêmica, assim, sua como professor, o que você acha que a gente poderia colocar hoje, talvez que fosse um calcanhar de Aquiles aí dos alunos, assim? Eles têm mais dúvida ou que você sente que eles têm mais dificuldade de absorver dentro dessa área de hidráulica, né? O que é o ponto mais dificultoso aí para uma turma, por exemplo, absorver os conceitos e ingressar aí no mercado com essa informação? O que você poderia elencar? Olha, eu te digo que é justamente fazer essa transição da teoria para a aplicação prática, né? Uhum. Porque é importante, né? Por exemplo, tem um professor meu, foi meu professor, o professor Nelson Pinto, né? Que é um cara bastante conhecido aí inicialmente pelo livro de hidrologia, mas é um cara que é uma pessoa de grande conhecimento, né, de grande conceito internacional, inclusive foi consultor de diversas usinas aí pelo mundo. Até hoje acho que ainda atua muito discretamente, que ele já está, né, no momento já mais descansando um pouco mais, mas e ele dizia o seguinte: o engenheiro, o bom engenheiro hidráulico, ele tem que saber aplicar bem a equação de Bernoulli. Né? Então, saber aplicar a equação de Bernoulli, saber as hipóteses, porque a transição da conceituação teórica para a aplicação prática, né, é exatamente saber que simplificações você pode fazer. Né? Porque, digamos, você não vai, toda vez que você precisar fazer um estudo hidráulico, você não vai fazer uma modelagem computacional 3D. Né? Uhum. É caro, é complicado, você não tem informações, é demorado, então não faz sentido. Então, quando é que vale a pena, por exemplo, usar um modelo unidimensional simplificado, permanente? Quando é que você precisa considerar um modelo bidimensional não permanente? Né? Então, eu acho que o profissional que começa a identificar e a saber diferenciar as hipóteses que ele precisa adotar para cada solução, ele começa a evoluir profissionalmente. Né? Uhum. Na dúvida, se for possível, simula unidimensionalmente, veja, faz uma análise de sensibilidade, se eu simular bidimensionalmente, o que eu vou ganhar de informações, né? Uhum. Então, essa eu acho que é a grande, digamos, a grande evolução que o engenheiro, né, tem quando ele começa a atuar praticamente. Se ele tem os conceitos bem consolidados, bem conceituados, né, bem informados, né, fazer essa transição para aplicação prática talvez seja o grande desafio, certo? Uhum. Não, perfeito. E eu acho que esses testes, né, são bastante válidos, principalmente quando tiver informações ali para fazer uma calibração desses modelos, né? Então, você rodar um D, calibrar, ver o resultado, ver até onde chega aquele modelo, rodar um 2D, ver se melhora aquele resultado, às vezes também uma melhora muito insignificante, que vai te demandar muito mais tempo e o resultado é quase o mesmo, né? Então, às vezes não compensa. E até chegar num modelo 3D, que hoje em dia a gente tem ferramentas que aí já foge da família RecRas aí, né? Mas a gente tem o Flow 3D, que é uma ferramenta paga, né? O OpenFOAM também, que é um software gratuito. Exato. E para o cidadão entrar no OpenFOAM, fazer um modelo 3D, que ele vai sofrer bastante ali, né? Para fazer, que é uma ferramenta que não tem uma base gráfica preparada e tal. Ele tem que realmente usar aquilo para atender uma demanda que precise daquilo, né? Porque senão ele poderia resolver aquilo num RecRas unidimensional muito mais rápido, né? Perfeito, essa sensibilidade ali é importante realmente. Eu acho que o engenheiro ele vai construindo pouco a pouco, né? E criando essas experiências, né? Às vezes o pessoal tem uma ideia de insegurança, de ter uma insegurança de desenvolver o trabalho e tal. E eu sempre falo para o pessoal do canal que a segurança
você constrói, né? Você não acorda um dia e fala, hoje eu acordei e estou me sentindo muito seguro. Não, você vai construindo, você vai desenvolvendo trabalhos, rodando modelos, vendo resultados, calibrando o modelo. Então você começa a ter uma sensibilidade, né? Para o que funciona melhor, o que não funciona. E aí, no segundo passo, aparece uma segurança, né? Aparece uma sensação de estar seguindo um caminho correto, né? Uma visão mais clara do que está sendo feito e tal, né? Exatamente. Uma coisa que me ajudou muito no início, quando eu não tinha muita sensibilidade para resolver, por exemplo, estudos hidrológicos, né? O que eu procurava fazer, às vezes, era duas metodologias diferentes, né? Usava lá um programa unitário, comparava com o resultado do método racional, né, dependendo do tamanho da bacia, pegava dados de regionalização. Então, você tem ferramentas que podem te ajudar para ver se o teu nível de resposta está sendo um nível de resposta que está sendo dentro daquele esperado. Não, perfeito, perfeito. Dependendo também da área de atuação, existem alguns manuais, né, disponíveis dos órgãos que podem dar algumas diretrizes também, né, para quem for atuar nessas áreas, né? Manual do DENIT, né? Manual do DAE, aqui em São Paulo, né? Em Minas, né, tem alguns materiais da SUDECAP, no Rio, do INEA, Rio Águas, né? Então, tem essas diretrizes também que podem auxiliar. O que eu vejo normalmente, Bruno, é que essas diretrizes, até no campo mais hidrológico, elas dão um passo a mais e acabam detalhando até um pouco mais, né, dependendo do material, mas detalham um pouco mais essas aplicações. No campo hidráulico, eu ainda sinto que são mais básicos, assim, são indicações mais iniciais mesmo, né? Ainda vai, assim, carece que o engenheiro, a partir daquilo, desenvolva, né, a conceituação e a resolução do problema. Mas, de qualquer forma, é um pontapé inicial também, né? Então, se você que está assistindo, está iniciando aí, está buscando, né, construir essa segurança, também pode ser um caminho aí alternativo para você buscar, né, e começar a desenvolver, né? Não, com certeza, né? Você vê, mesmo no caso de drenagem, né, que já tem muita coisa feita aí de manuais, como você disse, bons manuais, né? Você mesmo fez a referência à relação hidrológica. Na hidrologia, normalmente isso é meio amarrado, né? Por exemplo, tem determinadas companhias já fazem com que você use determinados critérios para selecionar o de estimativa, tudo isso. Mas na área hidráulica, né? Eu tive até, quando vocês entraram em contato comigo aí para a gente bater esse papo, eu estava em Ouro Preto num seminário de mecânica dos fluidos e hidráulica organizado pela Berrido. Né? Fluidos, né? Fluidos, exatamente. E aí teve uma palestra do professor José Carlos Góes de Vasconcelos, que hoje trabalha na Universidade de Auburn, lá nos Estados Unidos, que ele faz o estudo de bolsas de ar que são formadas dentro de rede de drenagem. Ele mostra lá casos onde você tem por problemas de projeto da redrenagem, você forma bolsões de ar, né, que, dado o enchimento da rede, produzem que eles chamam de geysers urbanos, né? Então, brota assim que pega a tampa de PV e eleva 20 metros de altura. Você tem uma ideia da pressão que o ar que fica comprimido ali produz. Então, são problemas de escoamento aí que dificilmente é citado no manual, mas que você, ao olhar a rede, olhar as condições de enchimento, formação de ressalto hidráulico, né, declividades, você tem que estar atento para isso. Então, ver a possibilidade de fazer pontos de drenagem desse ar, coisas assim, né? Não, perfeito, perfeito. São coisas assim que parece que alguém já disse muito tempo atrás, que eu escutei, a hidráulica não tem mais nada para estudar. Nossa, tem muita coisa para estudar. Né? Hoje em dia, por exemplo, as nossas fronteiras são de escoamentos bifásicos e trifásicos. Né? Você pega, por exemplo, um problema que se estuda, que tem relevância ambiental, por exemplo, a introdução forçada de ar na saída de vertedouros. Então, essa superaeração tem produzido problemas ambientais de mortandade de peixes, né? Porque produz muito oxigênio dissolvido na água acima do natural, que faz com que os peixes tenham embolia. Né? Ou problemas de corrida de lamas, né? No caso de rupturas de barragem, né? Ou mesmo
né, dissipação de energia em fundo móvel, em fundo arenoso, né, que tem ar, água e sólidos, né, que brotam do fundo. Então, tem muita coisa para ser estudada. Aí você já caminha para outras áreas de estudo, como a reologia. Então, tem muita coisa para estudar, para você verdade. entender esses problemas de maneira mais complexa, né? Não, exatamente. Inclusive, já a gente fez um bate-papo aqui no canal também com alguns profissionais de Minas, né, que atuam em consultoria de mineração. Em algumas consultorias, a gente fez também um bate-papo com um profissional que atua na própria Vale, né, e foi, assim, unânime, né, ao dizerem que essa parte de estudo de dam break, por exemplo, né, de fluido newtoniano, não newtoniano, está em franco desenvolvimento. Tanto é que um modelo feito em 2022, em 2023 já vai mudar muita coisa. Então, a cada ano, assim, tá se atualizando muito, né? Então, realmente tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para estudar nessa área de águas aí. Quando a gente mistura água com solo, triplica a necessidade de se estudar cada vez melhor, né, o assunto e ter mais clareza de qual a solução mais adequada, qual o modelo mais adequado, né, como que vai desenvolver o modelo, como que vai considerar ali todas as condições de modelo, de contorno inicial, etc, etc. Bruno, queria já mais uma vez aí te agradecer aí pela presença aí no podcast, né? Eu acho que esse bate-papo que a gente faz, às vezes, para você, como já está na sua rotina, no seu dia a dia, você já tem uma vasta experiência, né? São temas muito simples, né, introdutórios, né? Mas para o pessoal que está iniciando a carreira, são muito valiosos, né? Sempre quando a gente faz assim o episódio, o pessoal manda mensagem, manda comentário agradecendo, porque realmente falta essa visão no início da carreira, né? Essa visão mais de mercado, de necessidades, de crescimento, do que estudar, de como começar, quais são as dificuldades, né? Então, assim, tudo isso vem para somar na carreira dos profissionais que estão iniciando aí a carreira também, outros que já têm também anos de experiência, né? Sempre estão se atualizando e buscando atualizar as informações e conhecimento, né? Então, queria mais uma vez aí te agradecer muito aí pela presença, pelo aceite, por ter compartilhado um pouquinho aqui com a gente. E para a gente ir encerrando também, queria deixar com você para você fazer as considerações finais aí também. Costa, obrigado pela oportunidade, né? Fico feliz aí com a oportunidade da gente conversar um pouco sobre esses assuntos, para mim são muito importantes, né? Minha mãe dizia que eu entrei para a área de águas por tudo que aconteceu na minha vida, né? Desde quando eu era criança, tinha 1 ano de idade, teve uma enchente no meu prédio, lá onde eu morava no primeiro andar. Aí, quando eu morava lá em Minas, teve uma enchente dentro da minha casa. Né? São Francisco. Então, essas coisas de conviver com a parte hidráulica, minha mãe dizia que eu acabei indo para essa área por tudo que aconteceu na minha vida. Né? Mas talvez eu até tenha razão, né? Eu sempre tive muita fascinação por tudo isso. Meu esporte que eu pratiquei durante muito tempo foi natação, então tá tudo meio ali. Mas eu acho importante, né, a gente ter essa oportunidade de conversar e de apresentar algumas visões aí, né? Não que seja algo absoluto, mas alguma visão de vida, né? Para que as pessoas comecem a ver essas visões e tirem suas conclusões, sigam seus caminhos de vida, né? E o canal é importantíssimo para isso. Tá? Eu agradeço essa oportunidade, né, e me coloco à disposição aí, se você quiser, em outras oportunidades, de conversar um pouco mais especificamente sobre determinado assunto. Né. Eu gosto muito de dizer, eu dou aula para a primeira matéria que inicia no curso de engenharia a lidar com a água, que é mecânica dos fluidos 1. Então eu digo para os alunos, olha, vocês vão começar a ver coisas, né, que vocês vai começar a explicar um monte de fenômenos da vida de vocês que vocês nunca tinham pensado, nunca tinham visto. Né? Então, por que é que tem pressão? Né? Por que é que tem escoamento? Por que cai pressão? A gente começa a estudar essas coisas assim. Então, e daí, depois você vai dizer, nós estamos lidando aqui com fluidos ideais, aí mecânicos de fluido 2 vão lidar com fluidos reais. Né? Vocês vão fazendo essa transição, adicionando mais restrições, mais, né, limitações. Então, construir esse conhecimento eu acho importante, né? E buscar digamos, essa curiosidade das pessoas de saber por que os fenômenos acontecem. Né? Acho que esse talvez seja uma grande
uma das coisas mais instigantes né, de fazer o curso de engenharia, né? De buscar a relação entre ciência, tecnologia e a solução de problemas. É isso. Não, perfeito. Obrigado, Bruno, pelas considerações aí, pela presença, por ter compartilhado com a gente aí também. Com certeza teremos outras oportunidades aí para a gente fazer mais trocas aí, debates também. Então, muito obrigado, fica com Deus. Grande abraço aí. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Então, se você ainda não deu o like, clica no botãozinho aqui, deixa a sua curtida nesse vídeo. Se você conhece profissionais, estudantes da área que têm interesse, né, em ver tudo o que a gente falou aqui em relação à carreira, estudos, dificuldades, crescimento, visão, né, dentro da área de águas, clica no botãozinho compartilhar também e manda aí para o seu colega, manda para o seu amigo, pessoal que está fazendo a graduação com você, fazendo pós, que está trabalhando com você e que tem interesse nessa área. E se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho aqui de se inscrever, ative o sininho para você estar por dentro das notificações e visite também a nossa playlist aqui do canal para você ver todos os 17 episódios que nós gravamos até aqui, com diversas áreas aí na área de engenharia civil e dividindo aí também subtemas de drenagem, recursos hídricos, abastecimento, drenagem rodoviária, drenagem urbana e por aí vai, tá bom? Então, teremos nosso próximo encontro aqui no canal na próxima quinta-feira com mais uma aula técnica que nós temos a todas as quintas-feiras aqui às 8 horas da noite, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, até quinta, tchau, tchau.